Muito bom dia, muito boa segunda-feira! Tá começando o Refil, ainda no modo praia. Meus amigos, eu tô por aqui, tô todo queimado, ó. Quem tá vendo aí provavelmente aí no YouTube, né? No vídeo, olha aqui o braço do velho, ó. Olha aqui a diferença, ó. Pá! Desejo que você esteja queimado também. Significa que você é como eu, uma pessoa inconsequente e que não tem medo do sol. Independente disso, estamos juntos para mais uma semana de muito conteúdo para você se tornar uma pessoa mais legal, porque gente que tem assunto é muito mais legal. E no programa de hoje eu quero falar sobre os protestos do Irã e por que é que dessa vez eles são diferentes, né? Porque já houveram outros, até bem recentemente, contra o governo do Ali Khamenei lá, né, da teocracia lá. Mas dessa vez eles são diferentes. Eu selecionei um artigo da New Yorker com uma entrevista que o repórter fez com uma professora de literatura persa da Universidade da Pensilvânia, que tem excelentes insights sobre por que é que dessa vez a coisa pode degringolar e derrubar, de fato, o governo iraniano, que mudaria todo o cenário da geopolítica. Além disso, a gente vai falar sobre economia, porque o pior problema da economia global não são as invasões na Venezuela, não é a crise do petróleo, não é a bolha da inteligência artificial. O maior problema da economia global é o pessimismo. Depois disso, a gente vai falar sobre uma atualização do Gmail, a maior de todos os tempos. Não em tamanho, mas no que ela permite você fazer. E eu tenho certeza que todo mundo pode se beneficiar dessa atualização. Então, fique esperto que eu vou te contar. E para fechar o programa, a gente fala sobre acordar. Pois é, eu vou te dizer por que é que acordar às 5 da manhã pode mudar a sua vida para pior. Tudo isso depois que eu fizer o refil do meu café. Se você gosta do Refil, aproveita para se inscrever no canal do YouTube, para compartilhar o episódio aí no Spotify com seus amigos, postar nos seus stories, mandar na DM do WhatsApp. O importante é a gente fortalecer, porque eu tô aqui todos os dias entregando conteúdo focado em profundidade. Sim, eu quero que você seja mais inteligente junto comigo, porque eu vou pesquisando os assuntos e também vou me informando, vou lendo e vou me interessando cada vez mais pelo mundo. Como, por exemplo, o que está acontecendo lá no Irã. Tenho certeza que você deve ter visto aí, se não na sua timeline, no noticiário ou nos sites de notícia, porque existe um protesto sangrento, mortal, com muitas pessoas feridas em um país que cortou a internet completamente e o negócio tá literalmente pegando fogo. E esse artigo da New Yorker traz a visão da professora Fatemeh Shams, que é uma especialista em literatura persa e que está radicada lá nos Estados Unidos, professora da Universidade da Pensilvânia, e ela defende que os protestos que estão acontecendo lá no Irã são diferentes de tudo o que o país já viu desde a Revolução Islâmica de 1979, que é o que coloca, né, a teocracia no poder no Irã. Até então era uma monarquia, né, que era bastante corrupta, diga-se de passagem, né? As pessoas viviam na pobreza e a família do Shah lá e os seus amigos eram todos muito bem obrigados, né? E aí acontece isso, dos mulás, que são os equivalentes aí no catolicismo a padres, né? Esses caras que são os líderes religiosos das pequenas cidades, eles todos começam a insuflar as pessoas durante alguns anos até que explode a Revolução Islâmica de 1979 e aí, né, a gente tem aí os imãs, né, esses líderes religiosos de fato no poder do país. Atualmente é o Ali Khamenei, né? E hoje a gente vê o negócio mais uma vez se encaminhando para uma ruptura a partir da revolução. Porque dessa vez não se trata só de direitos civis, né? A gente viu alguns protestos recentes no Irã sobre o uso do véu, né? Sobre algumas disputas ali entre pessoas que querem reformar o país e outros mais conservadores. Dessa vez, o que move as pessoas é algo muito mais básico do que apenas progressistas versus conservadores, que é a sobrevivência, e portanto muito mais
poderoso, porque a economia iraniana, vamos explicar um pouco o que está acontecendo, né? A economia iraniana ela entrou em colapso, certo? De uma maneira bastante profunda, porque a moeda despencou, a inflação disparou e itens básicos lá no Irã, tipo, sei lá, óleo para cozinhar, frango para comer, tudo isso se tornou difícil de encontrar. O impacto não atinge apenas os mais pobres, a classe média, que antes ainda conseguia se manter, né? Agora está completamente paralisada. Pequenos negócios fecharam, importações travaram e o Estado iraniano perdeu qualquer capacidade de responder por essa economia que está falindo. E segundo a professora essa aí do artigo, é uma revolta de uma população faminta. E isso sim leva as pessoas para a rua. É o famoso quando dói no bolso, né? Isso explica por que é que os protestos atuais são mais amplos e bem menos fragmentados. Diferentes de movimentos anteriores que enfrentavam resistência de setores conservadores da sociedade, a crise econômica atual atravessa todas as divisões do país. Gênero, etnia, religião, classe social. E o símbolo disso é o epicentro desses protestos, né? Que são grandes centros comerciais, bazares tradicionais, lugares que historicamente estavam alinhados ao regime e que agora aderiram às greves e às manifestações. E a situação se agravou após a humilhação militar que o governo iraniano sofreu nos conflitos recentes com Israel e Estados Unidos. Porque para muitos iranianos ficou claro que o governo não consegue proteger nem os seus próprios líderes, quanto menos a população. E, ao mesmo tempo, o enfraquecimento de aliados regionais, como o regime sírio, que também caiu, né, e que está sendo ajudado pelos Estados Unidos. O Hezbollah, que foi destroçado nos últimos ataques também. Tudo isso aumentou a percepção de isolamento do Irã e de fracasso da estratégia do regime. Então, cresce a revolta com o fato de recursos bilionários terem sido enviados ao exterior enquanto o país afunda internamente. Porque o Irã, além de tentar dar conta da própria economia, ajuda a financiar grupos revolucionários dentro da esfera asiática e do Oriente Médio, que estão ali incomodando, né, cara, regimes que tentam se estabelecer democraticamente, como o da própria Síria. E, bom, diante desse cenário, né, o regime está mais acuado e, portanto, mais perigoso. A gente já viu que são mais de 1.000 mortos, pessoas estão sendo atingidas diretamente pela polícia no meio da rua. O bloqueio da internet, né? Esse discurso aí de que manifestantes são inimigos do regime. É um país que historicamente promove execuções, né? Muitas vezes já tem praça pública enforcando as pessoas na frente de todo mundo. Tudo isso vai adicionando tempero nesse caldeirão que já está bem picante. E para muitos iranianos a pergunta já nem é mais se o sistema vai mudar, é qual é o preço que as pessoas vão pagar para essa mudança, porque tudo indica que sim, vai cair o regime do Ali Khamenei. E o Trump já falou, né, que se precisar atacar, ele ataca. Então, a gente tem aí o laranjão ali louco para tocar umas bombas, e o povo lá do Irã já meio por aqui com os seus líderes. Temos a fórmula para o caos, meus amigos! A gente espera as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, aqui no Refil, a gente muda de assunto. Agora vamos falar de economia, porque esse artigo da Economist me chamou bastante atenção. A gente fica olhando, né, para a economia do nosso país, do mundo inteiro, e olhando para os problemas, né, e para a inflação, para juros, para crescimento baixo, mas aparentemente o grande problema da economia no mundo inteiro é o pessimismo. Porque em vários países ricos as pessoas acreditam que o futuro vai ser pior do que o presente. Mesmo quando os dados não confirmam nada disso aí, né? E quando as expectativas ficam negativas por tempo demais, elas começam a moldar o mundo real. Economistas explicam que expectativas ruins mudam o comportamento das pessoas. Isso faz com que empresas invistam menos, com que famílias adiem decisões importantes, e todo mundo acaba preferindo esperar.
é o que já está acontecendo. São menos contratações, menos troca de empregos, mais gente poupando por medo do amanhã. A economia até anda, mas é como se estivesse andando com o freio de mão puxado. E esse comportamento fortalece ideias de proteção, né? Fechamento de empresa, né? Controle excessivo de dinheiro, rejeição a mudanças, né? Desde imigração até tecnologia. E não é por acaso que hoje a gente vê a inteligência artificial mais como ameaça do que como oportunidade. Tá todo mundo muito medroso, justamente por ser pessimista. E no campo político, o efeito é ainda mais delicado, porque quando ninguém acredita mais, né, que, sei lá, um novo governante vai valer a pena no futuro, fica quase impossível sustentar ajustes fiscais ou reformas econômicas. Os governos passam a gastar mais para aliviar o descontentamento imediato, e isso faz com que os déficits cresçam. E as soluções estruturais, aquelas que mudam mesmo no longo prazo, vão sendo adiadas. E isso tem tudo a ver com o populismo que a gente enxerga não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É um terreno fértil para bons oradores com grandes promessas, né? Lembrou de algum presidente aí? Eu consigo lembrar de pelo menos 2, os últimos que a gente já teve aqui no nosso país. E o risco maior nem é só econômico, tá? Ele é psicológico também. Porque uma sociedade convencida de que o futuro será pior tende a escolher proteção ao invés de progresso. E esse ciclo acaba se retroalimentando. O pessimismo enfraquece o crescimento e o crescimento fraco confirma esse pessimismo. Talvez o desafio central do nosso tempo não seja nem mudar os números, mas reconstruir a confiança de que o amanhã pode sim ser melhor. Esse assunto me chamou a atenção e me pegou assim de uma maneira pessoal, porque uma das perguntas que eu faço na minha palestra, o Guia de Sobrevivência para o Futuro, é justamente, eu pergunto isso para a plateia, eu pergunto se o futuro vai ser bom ou ruim. E eu peço para as pessoas darem a sua opinião, né? E assim, quase que 100% das vezes, a maioria das plateias que eu me apresento acha que o futuro é pior do que o passado. Que a gente está indo para um mundo mais difícil, mais violento, mais briguento. E eu gosto de lembrar as pessoas, e esse é um spoiler da minha palestra, de que nenhum dado indica que isso é verdade. Para todos os lugares que a gente olha, em termos daquilo que define o que é bom no mundo, a gente vê que a gente só melhorou. A mortalidade infantil desabou desde o ano 2000, que foi ontem. A pobreza extrema desabou desde que a gente começou a medir, lá em 1900. O número de gente que morre em guerras desabou mais de 90% desde a Segunda Guerra Mundial. Beleza, a gente tem guerra na Ucrânia, a gente tem guerra na faixa de Gaza. Tem, mas nem se compara com a quantidade de gente que morreu na Segunda Guerra, na Primeira Guerra. Então, assim, a gente precisa também ficar atento pro tipo de informação que a gente recebe. Eu trabalhei durante 10 anos num veículo de comunicação e eu garanto para vocês, avião que pousa em segurança não vira notícia. Todos os veículos de comunicação vivem de propaganda. E para ter propaganda, você tem que ter audiência, acessos. E para ter audiência e acesso, você tem que dizer que o mundo tá uma bosta. Porque é isso que gera clique, é isso que gera audiência, é isso que gera page view, e é isso que vende anúncio. Então, assim, não que você esteja sendo manipulado, mas assim, a sua visão de mundo certamente está contaminada por aquilo que chega até você em termos de notícias. E é por isso que eu acredito tanto no Refil. Porque eu trago aqui assuntos que fogem da bolha e que provocam para você pensar e criar a sua própria visão de mundo. Eu não sou dono da verdade. E eu tô pouco me importando para qual é a sua visão de política, porque isso passa longe do que eu falo aqui. Às vezes eu recebo comentários de pessoas me chamando de direitista, de fascista. E também recebo comentários de pessoas me chamando de esquerdista, safado, vai pra Cuba, seu comunista. Sabe o que isso me diz? Que eu tô fazendo um bom trabalho. Vamos pro próximo assunto. Cara, uma atualização silenciosa do Google vai resolver um problema que quase ou que todo mundo tem. Porque finalmente vai ser possível alterar o seu endereço do Gmail.
Sim, velho! Você que cadastrou um e-mail lá na adolescência, paulinhosurfista.sk8@gmail.com, né? E tem vergonha de passar esse e-mail, você vai poder mudar. E por que isso importa? Porque muita gente ainda tem esses e-mails vinculados a todo tipo de serviço. Desde plataforma de streaming, até cadastros em sites e lojas. Você não precisa mais dizer que você é a gatinha do surf, @gmail.com. Você pode simplesmente acessar o seu Gmail e alterar. Cara, eu achei isso magnífico. E sabe o que é o mais interessante? É que mesmo depois que você altera, você não perde o seu e-mail antigo. Ou seja, aqueles cadastros que você já tinha no Gatinha do Surf SK8, ou Morena da Praia, ou Gato Sarado, pois é, você vai continuar recebendo esses e-mails. Genial, não é? Então assim, mesmo que você tenha usado ele para cadastrar coisas no Netflix, sei lá, no Mercado Livre, por exemplo, né? Ele continua operante com o seu novo e-mail. Fotos, mensagens, arquivos do Drive, do Maps, YouTube, tudo isso fica, ok? Bom, a página brasileira do Gmail já indica que o recurso está disponível por aqui, só que eu fui dar uma testada e para mim ainda não apareceu, tá? Mas eu li alguns comentários que para muita gente já tá rolando. Então, aparentemente é uma atualização que tá sendo distribuída, como dizia Jack o Estripador, por partes, certo? Então, fica esperto aí, porque o negócio é gradual, vê se tu já consegue mudar o teu, porque eu tenho um que eu quero mudar, e eu não vou nem dizer pra vocês qual é, porque eu morro de vergonha. É um negócio que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 16 anos, então assim, se eu já sou um mongolão com 35, imagina como eu era com 16. Mas eu pretendo mudá-lo, e ainda não apareceu pra mim, tá? Agora tem só uma limitação, essa história toda, que tem que ficar atento. Depois que você muda, você não vai poder mudar novamente por 1 ano, por 12 meses. Então assim, pense bem, certo? Antes de trocar o seu e-mail, porque você vai ter que ficar com ele por mais 1 ano. Mas é melhor, né, do que você que já ficou aí que nem eu com 16 anos, tendo um e-mail ridículo e tendo que falar para as pessoas. Eu curti. Obrigado, Google. Vamos pro último assunto do dia. Esse daqui é um artigo do Wall Street Journal sobre acordar, certo? Especialmente sobre acordar às 5 da manhã, porque virou quase um símbolo de sucesso, né, nas redes sociais. A gente vê ali no Instagram gurus, atletas, CEOs, a galera da produtividade vendendo a ideia de que levantar antes do sol é o segredo para uma vida melhor. O problema é que, segundo os especialistas em sono que o Wall Street Journal escutou, isso pode ser exatamente o contrário para a maioria das pessoas. Pois é, acordar às 5 da manhã acaba sendo um atalho para frustração, para o cansaço crônico e até para depressão. A ciência do sono nos lembra que nem todo mundo, ou a maioria das pessoas, não foram feitas para acordar cedo. Cada ser humano tem um cronotipo, que é uma espécie de relógio biológico, definido em parte pela nossa genética e em outra parte pela nossa rotina. A maioria das pessoas não é nem extremamente matinal a ponto de acordar às 5 da manhã e nem extremamente notívaga a ponto de dormir às 5 da manhã. A maioria das pessoas são os chamados ursos, gente que funciona melhor do meio da manhã até o início da tarde. E forçar essa galera toda aí a acordar às 5 da manhã é como pedir desempenho máximo para o carro com o tanque vazio. O alerta dos especialistas é: se acordar cedo exige café em excesso, se você demora para pegar no tranco, se você fica irritado e se você compensa esse acordar cedo durante a semana dormindo tarde no sábado e no domingo, algo está errado. Esse vai e volta cria um efeito parecido com o jet lag toda semana. Sabe quando você pega um voo e viaja para um fuso horário diferente? Você fica todo fodido? Pois é. O resultado não é disciplina, é desgaste. Dormir pouco não é sinal de ambição, é um risco real à saúde física e mental. Isso não significa que acordar cedo seja sempre ruim, né? Também, vamos lá. Para quem é naturalmente matinal, funciona. Para quem precisa, né? Seja por trabalho ou porque tem filho pequeno, que nem eu, também pode funcionar. Meio na marra, mas funciona. Desde que haja consistência.
Dormir cedo e acordar em horários parecidos todos os dias é mais importante do que o horário em si. O corpo gosta de previsibilidade. E se a ideia é acordar melhor, seja às 5, às 6 ou às 7, os fundamentos são simples. Pegar luz natural pela manhã, reduzir a cafeína à tarde, evitar o álcool à noite, diminuir as telas antes de dormir e, se possível, fazer exercícios mais cedo, né? Então, assim, vê aí qual é o teu jeito e aplica, porque eu não fui feito para acordar cedo, eu sempre soube disso. E hoje eu acordo entre 6h30 e 7 da manhã porque a Catarina e a Olivia me obrigam. E aí eu acabo indo dormir mais cedo também, mas eu acabei me acostumando com esse ritmo. Só que eu preciso dormir cedo. Antes da meia-noite eu já tô ferrado. É assim pra mim. Muito bem, o Refil de hoje vai ficando por aqui. Iniciando mais uma semana que eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo, tá? Tô bastante satisfeito com a audiência aqui, viu? Se você quer saber. Então, se você tem interesse em conectar a sua marca com um público alto nível, que gosta de assuntos interessantes, que quer se tornar uma pessoa mais inteligente, olha só o público que você vai atingir. Me procura no contato@refilpodcast.com.br ou no Arthur de Verdade no Instagram. Aproveita para se inscrever no canal e para compartilhar os episódios, blá 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 blá, você já sabe disso, não vou ficar repetindo. Se quiser apoiar é apoia.se/refilpodcast. Vamos embora porque 2026 promete, tem muita coisa para fazer, vou fazer coisa nova, vou fazer evento, vou estar bem louco, então vem comigo! Porque esse é o Arthur 2026. A gente se vê amanhã, às 6.